Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Viva Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? Vamos conversar hoje sobre delicadezas e também suas chateações no Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Teremos hoje palestrinha, bate-papo com adultos e dicas de criança. Júlia sentada, Júlia em pé, Júlia morta. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas e hoje a gente conversa com Mariana Caribé, que vai falar sobre música, brincadeira e crianças. Mariana é doutoranda em Educação e Contemporaneidade, em Saúde Coletiva, musicoterapeuta, professora da UNEB, idealizadora e fundadora do Grupo Currupio desde 2014. Esse é o Papo de Criança, se seu olhar muda, tudo muda. Tudo bom, Mariana? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. O Papo de Criança é um espaço especial e necessário nesses tempos, especialmente agora na nossa quarentena. E infância, música, brincadeira e criança são coisas inseparáveis. Então, vamos lá conversar e trocar ideias sobre esse repertório aqui. Mariana, uma coisa que eu vi, né, no seu percurso, muito interessante, é quando você diz que brincar é a própria saúde. Eu acho que seria muito interessante a gente já começar por aí, porque quem está escutando a gente vai poder entender melhor por que é tão importante as crianças brincarem, além de todo o desenvolvimento que tem com isso, né, que isso traz, mas essa frase, brincar é a própria saúde, é muito atual, né? O que você está querendo dizer quando você fala isso? Então, brincar é a própria saúde. A gente se insere no mundo, né, pela brincadeira e pelos sons, não necessariamente a música estruturada num primeiro momento. Então, antes de nascer na nossa vida intrauterina, né, o bebê está lá dentro mergulhado num mundo sonoro. Então, ele tem esse primeiro contato com a musicalidade na vida intrauterina. E começa a brincar ali também, né? E quando ele chega no mundo, ele entra no mundo pela brincadeira e ele entra no mundo pela sonoridade. É assim que ele se insere na cultura. E quando eu digo que brincar é a própria saúde, que a gente nasce com essa condição brincante. É como se isso fizesse parte estruturante do nosso self. A gente nasce com essa condição saudável, com esse potencial, com essa possibilidade de ser um ser brincante no mundo. E assim a gente atua. À medida que a gente vai crescendo e que vai se desenvolvendo, muitas coisas vão interceptando essa naturalidade e a gente perde essa condição espontânea de brincar. E quando a gente perde essa condição espontânea de brincar, é só a gente se reportar à nossa condição de adulto hoje, os adultos de repente estão juntos com os filhos numa situação de brincar livre num parque. E de repente você observa, quando pula um elástico, joga amarelinha, empina uma pipa, um estado de alegria que eles quase não conseguem traduzir. Então eu entendo que isso é acessar este brincar, é a própria saúde. Eu estava aqui pensando. Acessar esse lugar, né, constituinte, como a gente nasce. Sim. Eu estava aqui pensando justamente assim, o que você traz de muito importante, até para a gente aproveitar e poder liberar um pouco os adultos desse conceito tão rígido do brincar, né? Você traz esse aspecto da alegria, né, que é muito bacana, e por isso se liga à saúde, né? O que você está chamando de brincar, que não seria esse jogo propriamente dito? Então, na nossa língua portuguesa, é uma das poucas que fazem essa diferenciação entre o jogo e o brincar, né? E a brincadeira. Então, a criança já nasce com isso.
E o adulto tem que sair desse lugar de estar o tempo inteiro pensando em propor brincadeiras e jogos para as crianças, né? Então, assim, pensar de que o brincar é algo inato, que o brincar é um brincar livre, que o brincar é algo potente, né? Que as crianças têm para ser e estar no mundo. É muito além do que você ter um repertório de brincadeiras, ou um repertório de canções, ou um repertório de jogos de tabuleiro. Então, eu sempre digo, na musicoterapia, por exemplo, não existe uma farmácia de músicas para isso, músicas para aquilo. Como no brincar também não. O brincar contempla um mundo subjetivo, um mundo pessoal, um mundo imaginativo. E o que a criança precisa é de espaço, né, e tranquilidade para se expressar. Muitas vezes o brincar da criança vai ser com o outro. Muitas vezes ela quer um brincar sozinho, solitário, que também é importante. E o brincar, Sim. né? O brincar, ele necessariamente não é um jogo, né? Jogo é uma outra categoria que já implica em regras, uma série de questões. O brincar, ele é livre, então ele tem 1000 possibilidades aí. E o brincar traz esse conceito de uma forma de ser e estar no mundo próprio da cultura da infância, que a gente guarda, né, esse self, por isso brincar é a própria saúde, que quando a gente precisa lá na vida adulta, a gente vai resgatar. E a gente brinca a vida inteira, né? Os adultos também brincam. E a gente precisa se conectar com esse brincar muitas vezes ao longo da vida, quando a gente cresce. As crianças, né, vivem na brincadeira. Os adultos precisam, a cada tempo da vida, resgatar esta condição de saúde, de alegria, né? Porque quando você se conecta com esse estado de brincadeira, de espontaneidade, de verdade, de liberdade, porque brincar é liberdade, a alegria é o sentimento que emerge. Sim, é muito interessante isso. Então, brincar como essa espécie de junção, né, de conjunção entre o estado livre que a gente pode chegar, né? E isso é muito próprio da infância. A gente não tem como, não deveríamos restringir isso da infância nunca. E no adulto a gente guarda isso, é muito interessante. Agora você está falando aí, Mariana, da participação ou do brincar dos adultos. Eu acho que esse é um momento muito importante para a gente falar, né? Como os adultos poderiam entrar nesse estado, né, de um pouquinho mais livres e puxando essa alegria que esse estado de infância e de liberdade que você está falando aí, pode trazer para a possibilidade de brincar, né? Porque a gente pode indicar ou orientar um repertório enorme de brincadeiras, né? Um repertório enorme de jogos, mas se o adulto ficar preso a essa condição do brincar para estimular, ou brincar para ser inteligente, ou brincar para aprender, necessariamente vai restringir esse estado de liberdade, de alegria que é próprio do brincar, não é isso? Exatamente, Cláudia. Existe na nossa cultura o cultivo de um brincar muito pedagógico, que eu não concordo, né? Um brincar para entreter, um brincar sempre com uma finalidade em outra coisa. O brincar para ser inteligente, o brincar para se desenvolver o raciocínio lógico. Não, o foco não é esse, né? Quando a gente pensa que o brincar é uma condição de ser e estar no mundo, que nascemos seres brincantes e soantes, que o brincar está vinculado à nossa condição de saúde plena no mundo, a gente tem que olhar o brincar de um lugar mais amplo. Então, assim, fomentar no adulto, a primeira coisa, escutem as crianças. Elas sempre têm o que dizer, o que fazer, o que inventar, né? Elas têm um repertório de brincadeiras e invencionices que a gente não vai ter, né? Necessariamente, a gente não precisa estar o tempo inteiro junto com a criança brincando, nem proporcionando o que ela tem que fazer para brincar. Nesse momento de quarentena, eu tenho visto muitas coisas circularem nas redes, e muito assim,
manuais, indicações de jogos e brincadeiras, mas a gente precisa, acima de tudo, perguntar para a criança: o que é que você quer brincar? Você quer brincar de quê, se for necessária essa pergunta? Não necessariamente o adulto tem que estar propondo brincadeiras para a criança o tempo inteiro. Ele, muito pelo contrário, deve deixar a criança livre e perguntar apenas. E aí, nesse momento de quarentena especialmente, né? Do que vocês querem brincar hoje? Que ideias vocês tiveram? As crianças são naturalmente inventivas. Então, assim, a primeira coisa é escutar as crianças, né? Somos todos, como eu falo na minha pesquisa de doutorado, nascidos para brincar. Então, essa condição nos respalda. A criança tem isso. Então, assim, não precisa, às vezes, não precisa de nada, por exemplo, de material nenhum, de jogo nenhum, nada. A criança vai brincar onde? Na imaginação. E muitas vezes, ela está imaginando. E tem um exemplo, por exemplo, de uma criança, né, que eu chamei uma vez o nome, fulana, fulana, e ela calada, calada. Aí, de repente, ela virou para mim: eu estou vendo um filme na minha cabeça. Uma criança de 5 anos, então, né, ela está ficando de imaginar, isso é maravilhoso, né? Então, a gente tem que começar a ampliar essa concepção do brincar. Brincando de imaginar. Brincando de imaginar. E elas inventam e sabem de tantas outras categorias do brincar que a gente desconhece, né? Teve uma que me disse: brincar de conversar. Imagine brincar de conversar, né? Brincar de ver os filmes na cabeça. Então, assim, elas vão por um caminho, muitas vezes já distante da gente, que a gente tem que ficar, na verdade, mais como um escutador, um observador, do que adultos que protagonizam o brincar. A gente deve escutar. É isso que você fala, Mariana, é muito importante, porque os adultos que já estão também muito cansados, também muito exigidos, né? Os pais têm que fazer aquilo, têm que fazer aquilo outro, têm que fazer. Nesse momento, então, que a gente está vivendo de quarentena, né? Onde as crianças estão em casa, os adultos estão em casa, né? É muito importante esse recado que a gente possa passar para essas pessoas, para esses cuidadores, né, de que será mesmo que para o filho brincar, ou para aquela criança que está na casa brincar, eu preciso o tempo inteiro estar estimulando ela para ela brincar, estar puxando, estar inventando alguma coisa por ela? O que você está dizendo é super importante. As crianças, elas inventam. Elas têm essa capacidade melhor até do que os adultos, que a gente já perdeu isso, infelizmente. Mas a outra coisa é liberar um pouco esses adultos dessa função de estarem o tempo inteiro ao lado da criança. Se ele não estiver ao lado, ela não vai brincar. Exatamente. As crianças, a gente tem que passar e deixar as crianças entenderem que elas são protagonistas, que a gente confia e que a gente libera, né? Então, assim, se elas sentem esse lugar de liberdade para inventar, para criar, para explorar, elas vão fazer coisas inéditas, né? Porque, por exemplo, o ambiente da casa, que é algo que a gente apenas vê como a sala, o quarto, a cozinha, o sofá, etc., dali pode virar uma história, pode virar uma construção, pode virar coisas que a gente não imagina, né? Então, assim, essa possibilidade de confiar na criança, que ela é um ser potente, um ser brincante, né, é muito importante. Então, outra coisa, falando um pouco da música, o primeiro instrumento musical que a gente tem é o nosso próprio corpo. Então, as crianças adoram improvisar sons com o corpo, com a boca, com a mão, com a perna, com o pé, né? Elas compõem naturalmente. Então, de repente, a criança está ali solfejando uma melodia, de repente vem uma letra, né? Vem algo interessante, e aquilo vira uma música, e de repente ela te apresenta: olha, inventei uma música, né? Isso é natural. Isso também é um brincar musical, né? Outra coisa que as crianças fazem muito em casa, com naturalidade, é tirar som dos objetos. Está na mesa lá, jantando, tomando café, certamente ela vai experimentar o som que tem a faca no prato, a faca no copo, a faca no porta-guardanapo. E aí, normalmente, os adultos cansados, impacientes, falam: silêncio! Não faça esse barulho, né? E não entende aquilo, ainda mais nesse momento que vamos estar todos muito em casa por muito tempo, como uma exploração sonora de timbres, de brincadeiras, né? Então é isso, é confiar nessa criança. A criança sente isso, confiar nela como um ser
potente, inventivo, investigador, criativo, sair mais do protagonismo, e isso também descansa mais os adultos, e deixar as crianças tomarem a frente do seu próprio brincar, né? Muitas vezes as mães querem comprar cola tal, durex tal, o palito tal, a cartolina tal, porque viram isso na internet. Gente, não precisa. E as crianças que não têm nada. Porque a criança que está bem, ela inventa brincadeira com qualquer coisa, com o seu corpo, qualquer coisa. O ritmo é a brincadeira, é uma própria brincadeira, já é a própria brincadeira. Então, isso eu acho que vai dar uma leveza. Eu espero que isso que você esteja dizendo dê uma leveza para os adultos que estão em casa, que estão preocupados, que estão, além de estar preocupados com toda essa condição que a gente está vivendo, de quarentena, de estar em casa, de trabalho, de dinheiro, de tudo que vai se apresentar agora, ainda vão precisar estar preocupados em que tipo de brincadeira vão ter que organizar com as crianças. Então, acho que isso, eu espero que os adultos que estejam escutando nós tenham essa dimensão de que bacana é isso que você está falando, né? Eles não vão estar sendo irresponsáveis, eles não vão estar sendo descuidados com os filhos, se eles simplesmente deixarem os filhos brincar em casa, usar o espaço de brincar. Você falou a casa como espaço de brincar. Então, eu lembro de uma pessoa que contou que com um cordão que tinha pedaços de cordão velho da casa, ela foi emendando e ela fez a sala do Homem-Aranha na casa dela. Como dizem os pais, meu Deus, preciso gastar esse tempo. Ela gastou a manhã inteira fazendo a sala do Homem-Aranha na casa, né? Não destruiu nada, não quebrou nada, enfim, não bagunçou nada. Era só aqueles fios que depois eles tiraram juntos e ponto final, né? Assim, então acho que é bem importante isso. Isso que você falou agora também me traz em duas coisas da reflexão, ou seja, para a criança ela não é gastar o tempo, ela está vivendo o tempo de forma brincante, né? Para nós adultos, a gente tem esse olhar. E outra, não é, como você disse, o adulto não é para ter uma postura negligente, não. Ele vai estar ali como um observador, como um co-participante daquilo. A criança precisando, solicitando ajuda, ele entra na brincadeira. Não solicitando, não precisa, né? E também não é ausência de limite, né? Então, simplesmente o adulto vai estar ali para pontuar os limites. Mas confiar a criança a liberdade de brincar, porque ela pode, ela tem isso. As crianças que precisam de algum estímulo, né? Por questões várias, de necessidades especiais, claro, às vezes a gente tem que ser mais protagonista, mas, contudo, elas mantêm essa condição brincante dentro delas. Eu trabalhei com muitas crianças durante um período da minha vida, com deficiências múltiplas, com crianças autistas, e a gente via esse mesmo potencial brincante ali pulsando. É o olhar e a escuta do adulto que tem que mudar, né? E pensando também assim, a gente vive, né, falando aqui das nossas crianças mais próximas, a gente está vivendo uma realidade de crianças que têm acesso à internet, né, nesse comentário agora da gente, que podem ver junto com as mães as coisas, mas, assim, muitas pesquisas, muitos relatos da antropologia, da sociologia, da infância, nos mostram que crianças, nas condições mais adversas, sem nada, faltando às vezes as coisas mais essenciais, brincam, né? Então, o brincar é uma forma de existir, né? Ou seja, se ela brinca, ela confirma a sua existência, né? E às vezes brinca com um graveto, uma pedra, né? Uma bacia velha, às vezes uma folha, às vezes nada, às vezes apenas o pensamento inventivo. Então, a gente tem que pensar que esse brincar é múltiplo e diverso. E ele talvez seja a condição para a criança de garantir a sua existência como criança. Júlia sentada, Júlia em pé, Júlia mora num lugar sem praia. Oi, eu sou Maria Beatriz Lauleta, de São Luís do Maranhão, tenho 9 anos
e quero indicar os livros Bisabi e Bisabel, de Ana Maria Machado, e Gatos, de William Amorim e Rosiana Murray. Bom dia, meu nome é Tarso Melo e eu sou de Salvador. Eu indico o livro As Aventuras de Atman, de Fabiana Barros. Eu sou Maria Fernanda Pinheiro, neta Tupim. E eu moro na cidade de Porto Alegre. E esse livro foi Marcelo Mamelo. Pelo que esqueceu esse livro, foi a Ruth Rosa. Ele fala tudo filó. Ficha técnica. Música, Luciano Salvador Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Assistente, Luísa Guerra. Produção, José Bittencourt Júnior. Estúdio, Alex Carlyle. Olha o olho e vê no fundo que jeito tem meu coração. Júlia ainda não, quase tudo.